Olá pessoal, retomamos aqui nossa série de vídeos de operações unitárias da indústria química 2. Vamos falar agora sobre destilação, Estávamos no módulo 1, basicamente fazendo uma revisão de fisicoquímica, termodinâmica de misturas, de fases. No módulo 2 nós entendemos um pouco melhor do que se tratava de fusão molecular. E agora, a partir do módulo 3, nós vamos falar sobre uma operação unitária para a qual ocorre a difusão molecular, embora também esteja ocorrendo aí correntes convectivas ao longo de uma coluna de destilação, tá certo? Basicamente, os 3 próximos módulos tratarão de destilação. Ela é uma operação muito importante na indústria, O exemplo mais característico sempre é falar das colunas aí de beneficiamento, de petróleo, produção aí de derivados, tá certo? Mas não só para isso. A destilação pode ser usada até mesmo para a dessalinização de água. Embora ela seja uma tecnologia bem conhecida, a otimização de uma coluna não é algo trivial. Além disso, a operação de destilação também consome uma quantidade de energia muito alta. E nós vamos falar sobre todos esses aspectos ao longo dos próximos módulos. Então, começo aqui basicamente com um sumário. Nós vamos falar um pouco sobre um conceito muito importante para entendimento das colunas de destilação, que é o conceito de andar de equilíbrio. Vamos ver alguns tipos de destilação que ocorrem em um único estágio, como a destilação flash e diferencial, por exemplo. Vamos comentar brevemente sobre destilação em múltiplos estágios, mas apenas uma introdução, porque os próximos módulos tratarão dela em mais detalhes. A seguir, vamos desenvolver uma modelagem matemática para o processo de destilação diferencial ou simples, para a mistura de 2 componentes, tá? E ver algumas aplicações, Então, a destilação, nós já vimos que é uma operação unitária, utilizada aí na separação de misturas de líquidos immiscíveis. Para líquidos immiscíveis, você pode usar, por exemplo, uma decantação ou uma centrifugação, que foram temas que nós abordamos aí no módulo 2 de operações unitárias 1. E essa operação basicamente vai se basear numa diferença de volatilidade, ou seja, numa diferença de ponto de ebulição entre, neste caso, as 2 substâncias, porque estamos tratando aí de misturas binárias, tá? Então, o que vai acontecer basicamente aqui seria um esquema, de laboratório. A ideia é a mesma. Recapitulando, tem uma fonte quente, tem minha mistura binária, por exemplo, nesse caso é uma solução de água e sal. Eu sei que por evaporação a água tende a evaporar, por aumento da temperatura, a água tende a evaporar. A seguir ela condensa, Você tem aqui mangueiras ligadas a uma fonte de água. Percebam que isso está se comportando como uma outra operação unitária aí que nós tratamos também em operações 1, que é a troca térmica, ou seja, os trocadores de calor. E você vai coletar então o destilado num Erlenmeyer, por exemplo, ou num recipiente adequado. Neste caso, como o sal é considerado aí uma substância não volátil, a gente sabe que basicamente só vai água. Na maioria dos casos vai o mais volátil, mas também vai um pouco do menos volátil. De forma que o que você vai coletar não é a substância mais leve de forma pura, mas sim com uma fração também do mais pesado. Embora a fração do mais pesado aqui seja menor do que a solução original. Senão não faz sentido realizar a destilação, Eu quero concentrar as substâncias, tá? Então a destilação é realizada em condições de equilíbrio líquido-vapor. Mesmo quando ela não é realizada nessas condições, a gente começa a modelagem definindo que os estágios vão seguir o equilíbrio termodinâmico, tá? Componente mais volátil, concentrado no destilado, menos volátil no resíduo. Então, água no destilado, por exemplo, sal no resíduo.
Aqui a gente está vendo uma destilação de único estágio, mas existem os tipos de múltiplo estágio. Vamos falar neste módulo principalmente da destilação batelada e flash, tá bom? Então aqui um quadro comparativo, né, entre destilação simples e destilação contínua. A destilação simples segue um único estágio. Geralmente ela é uma etapa, uma pré-etapa para procedimentos de destilação mais complexos, tá? Uma etapa inicial para a remoção dos mais voláteis. Então, por exemplo, uma unidade de destilação em batelado, em flash, pode estar acoplada antes de uma coluna de destilação. Podem ser utilizadas desde a escala de bancada até a escala industrial. Escala de bancada, né, como os experimentos aqui que foram mostrados. Ela tem uma operação simples e tem um baixo custo de operação. Tá? É muito bem conhecido, é bem mais fácil modelar esses sistemas. Tá? Uma coluna de destilação traz complicações de modelagem que são mais críticas. A destilação, então, essa destilação embatelada que ocorre em um único estágio, por que ela chama embatelada? Você tem uma mistura a ser separada, você tem um trocador de calor, você vai coletando destilado, coletando. Durante esse processo não está entrando matéria no sistema. A única coisa que ocorre é uma entrada de vapor, por exemplo, no trocador de calor, que pode sair com uma água que foi liquefeita para aquecer esta mistura. Então funciona no modo batelada, único estágio. Eu posso ter uma configuração de único estágio, porém que funciona de forma contínua. Por exemplo, aqui a gente tem um que é chamado de um tanque de flash, tá? É uma destilação extremamente rápida, né? O flash realmente está associado a isso. Então imagine que você tem uma alimentação, uma mistura binária, que é bombeada, tá? Ela é aquecida e passa por uma válvula redutora de pressão. Então ela está pressurizada pela bomba. Quando ela passou pela válvula perto já da entrada da câmara, tá? Pela pressão menor, a gente considera que instantaneamente parte dessa mistura já foi volatilizada. Então passou pela válvula redutora, já criou vapor, já criou o resíduo remanescente. Isso é muito rápido. Claro, instantâneo em termos práticos. Nada na natureza é instantâneo. Tudo demora um tempo, por menor que ele seja, tá certo? Percebam que então no destilado você vai ter um vapor com uma concentração, né, uma fração molar do mais volátil, YI. Aqui no resíduo você vai ter um líquido com uma fração XI. Basicamente o que a gente está fazendo numa destilação que tem um único estágio, né, ela é assumida então como um estágio ou andar de equilíbrio. Ou seja, o que ocorre neste caso? Se nós olharmos um diagrama temperatura-composição, você parte de uma região onde você tinha apenas líquido, você aquece e deixa até um ponto que seja adequado. No final, você pode traçar uma tie line paralela ao eixo aqui das abscissas, né, que nesse caso é a composição, e aqui você tem, vamos relembrar, curva de ponto de bolha, curva de ponto de orvalho. Ao eu rebater esta tie line na curva de ponto de bolha, eu leio qual é a composição do líquido no resíduo. Percebam que, sendo YA ou XA, né, o A é o mais volátil, eu começo com uma solução que tem esta concentração do mais volátil, termino com um resíduo que tem uma concentração menor do mais volátil. Faz todo sentido, eu quero que isso ocorra. Porque do outro lado eu vou ter um vapor, que depois pode ser liquefeito, tá? Mas que terá uma composição, percebam, maior do que a composição inicial. Então, partindo daqui, cria um líquido mais empobrecido no mais volátil, mais rico no mais pesado, menos volátil, cria um vapor mais rico no mais volátil, tá certo? Percebam que, se eu estou usando o diagrama, estou lendo as composições nas curvas de ponto de bolha e orvalho, eu estou admitindo que tanto o líquido remanescente como o vapor estão em equilíbrio aqui com a minha composição, com a minha mistura final, tá? Por isso que eu uso justamente o diagrama de equilíbrio.
tá? Eu poderia ainda não ter atingido o equilíbrio, eu poderia estar em vias de. Diagrama de equilíbrio só mostra quais são as concentrações do líquido e do vapor em equilíbrio. Ele não te diz quanto tempo demora para chegar até este ponto. Só que nas operações industriais, a parte cinética é importante. E pelo fato da gente ter magnificado a escala, vamos relembrar então, né, a discussão de magnificação de escala, que foi muito importante em OP1, surgem novos problemas. Eventualmente a cinética não é rápida o suficiente para atender às suas necessidades. A destilação flash, pessoal, olhando aqui um outro esquema que mostra explicitamente trocador de calor. Então temos um bombeamento, vamos recapitular, tá? Aqui, após a bomba, o fluido é pressurizado, né? Esse é o objetivo da bomba, numa pressão P1, tá? E está numa temperatura T1 devido à troca térmica, tá? Uma temperatura, ele foi aquecido. A seguir passa por uma válvula redutora de pressão, chega na câmara que está operando numa pressão P2, que é muito menor do que a pressão que ele tinha em linha antes da válvula redutora de pressão. Esse processo de destilação é considerado muito rápido, praticamente instantâneo. Se é instantâneo, só que atingimos então o estágio de equilíbrio, este vapor está em equilíbrio com este líquido. Então, por exemplo, este vapor pode ter essa composição lida aqui. Este líquido pode ter a composição que foi lida neste ponto vermelho. Certo? Além disso, então, depois que a alimentação é aquecida, ela passa por um flash adiabático. Então, essa redução rápida de pressão é denominada flash. Por que é adiabático? Você pode pensar, peraí, mas estranho, adiabático? Não houve uma troca de calor aqui no trocador? Sim, mas é adiabático do sistema em relação à vizinhança. Esse processo é tão rápido que a gente considera que a energia que foi absorvida aqui é utilizada toda ela para vaporizar, porque é muito rápido. O sistema é de fato adiabático? Claro que não, sempre há uma perda térmica. Mas frente à transformação energética que está acontecendo aqui dentro, esta perda geralmente é desprezível nas análises, pelo menos no primeiro momento, tá? A destilação flash não serve para separar tudo, né? Ela pode ser uma pré-etapa antes de uma coluna de destilação, por exemplo. De forma que a destilação flash só permite um grau de separação razoável se a diferença de volatilidade entre dois compostos A e B for elevada, comum nas refinarias de petróleo, utilizada como primeiro tratamento dessa mistura, né? Um pré-tratamento antes da coluna de destilação. Uma aplicação aqui da destilação flash, por exemplo, para a dessalinização da água do mar, tá? Imagina que você tem 3 colunas, né? Você tem uma entrada aqui de água salgada, que está... Aqui eu tenho já um vapor gerado, então essas colunas estão quentes. Eu aqueço um pouco, aqueço mais um pouco, aqueço mais um pouco. Quando essa água do mar chega no trocador de calor ou permutador de calor, né, com português de Portugal, eu não vou precisar fornecer já tanto calor aqui, porque eu já reaproveitei um pouco do calor desse vapor d'água, por exemplo. Então eu já chego pré-aquecido, ou seja, tem um gasto energético menor no trocador de calor. Aí a seguir eu vou passando pela coluna 3, que está na pressão mais elevada das 3, evaporo um pouquinho de água, coleto água tratada, aí no caso destilada, depois eu vou potabilizar, etc. A coluna 2, para eu ter mais evaporação, é interessante operá-la numa pressão menor que a da coluna 3, para que tenha mais evaporação de água e colete um pouco mais de água aí destilada. A seguir, a água do mar, a salmoura, né, que está sobrando, vem para a coluna 1, que opera numa pressão menor ainda, coleto mais um pouco de água, tá? E assim o processo se mantém, tá certo? Destilação em múltiplos estágios, né? Diferentemente da destilação como a destilação flash, que é o único estágio de equilíbrio, na destilação de múltiplos estágios eu tenho aí múltiplos estados de equilíbrio. Eu posso operar uma coluna, embora não seja tão comum, de forma batelada ou contínua. Geralmente as colunas operam de forma contínua.
é atingida uma melhor eficiência de separação por, entre outras coisas, o motivo principal é como se eu tivesse vários estágios acoplados em série. Então é natural pensar que vários estágios acoplados em série são mais eficientes que um único estágio de equilíbrio, certo? Tem a flexibilidade aí nas formas de operação, daí é possível aí retirar produtos de diferentes concentrações nas colunas, ou seja, é possível fazer múltiplas retiradas, como realmente pode acontecer na coluna de fracionamento de petróleo, tá certo? Componentes mais voláteis se concentram no topo, menos voláteis aqui no fundo, tá? A coluna que a gente vai analisar, pessoal, por exemplo, no segundo semestre, né, numa aula prática de operações unitárias, é justamente um exemplo de coluna de destilação operando em batelada, tá? Embora na indústria a contínua seja mais frequente. Ela tem uma aplicação industrial extensa, a ponto de que da matriz energética dos Estados Unidos, aí 10% da matriz basicamente é usada em operações térmicas de separação, como a própria destilação aqui. Então, se a gente olha um perfil do que está acontecendo com a composição e a temperatura, a gente observa que nós temos temperaturas mais altas na base que vão diminuindo para o topo. Ao mesmo tempo, o comprimento relativo dessas barras laranja e verde estão me indicando o que está acontecendo com a composição, né? Nesse caso a composição da fase líquida. Percebo que daqui para cima as barras laranjas diminuem, logo eu concluo que as barras laranjas representam o menos volátil ou a substância mais pesada, cuja concentração está diminuindo conforme eu subo na coluna. Em contrapartida, as barras verdes aumentam e eu concluo então que elas simbolizam aqui a substância mais volátil ou as mais voláteis, tá? Caso eu tenha mais de duas substâncias. Um exemplo aqui de coluna, né? Vocês estão vendo isso bastante lá na disciplina do Ginter, né? Com a parte de fracionamento, produtos de petróleo. Não vou ficar entrando em detalhes, tá? Mas só para mostrar que as duas disciplinas se conversam, né? Lá vocês vão explorar mais isso em detalhes. Aqui me interessa mais o funcionamento da própria coluna. A gente vai explorar isso nos próximos módulos, tá? Então a gente começa, pessoal, com uma definição aqui de volatilidade relativa. Vamos começar agora a estabelecer as bases para a modelagem matemática da destilação simples ou diferencial, tá? É intuitivo pensar que a separação por destilação será tanto mais fácil quanto mais elevada for a volatilidade relativa de A em relação a B. Ou seja, quanto maior a diferença de pontos de ebulição, mais fácil é essa separação. Acho que isso é intuitivo, né? Vamos então genericamente simbolizar essa volatilidade como αAB. Então a volatilidade da substância A em relação a B, tá? E ela é definida basicamente como uma razão entre aqui as constantes de equilíbrio A e B, sendo que essas constantes de equilíbrio representando o equilíbrio entre a fase vapor e a fase líquida. Então Ka simbolizado por YA sobre XA, Kb vai ser a fração da substância B no vapor em relação ao líquido, supondo condição de equilíbrio, obviamente, tá? Então, fração da substância no vapor dividido pela fração da substância no líquido, isso para substâncias A e B. Eu posso adaptar ainda essa equação para a volatilidade relativa num formato que pode ser mais útil. Por exemplo, YA sobre XA dividido por YB sobre XB, XB passa para esse numerador, certo? Multiplicando YA, XA passa para o denominador multiplicando YB. Então, isto é igual a essa igualdade aqui central, tá? Só que nós sabemos que quando eu tenho uma mistura binária, seja na fase vapor ou na líquida, eu posso dizer que YA mais YB é igual a 1 e XA mais XB é igual a 1. Ou seja, a soma de todas as frações no vapor é 1,
a soma de todas as frações no líquido é 1. Se XA mais XB é igual a 1, então XB é igual a 1 menos XA. Se YB mais YA mais YB é igual a 1, então YB é igual a 1 menos YA. Então percebam, substituir XB, substituir YB. Por que esse formato pode ser mais interessante? Geralmente a gente tem já dados do mais volátil, né? Então essa substituição seria mais direta, tá? Por exemplo. Aqui fica como exercício para vocês mostrar pela utilização da lei de Raoult e representando as frações molares de um gás ideal por uma razão, né, entre a sua pressão parcial e a pressão total, que é possível reescrever a equação acima, essa aqui, apenas em função das pressões de vapor dos componentes puros. Ou seja, tentem mostrar usando a lei de Raoult aplicada para este caso, tá? Que esta mesma equação pode ser igual a isso aqui. Uma forma bem mais simples, né, e mais fácil de retirar os dados. Ou seja, volatilidade de A em relação a B é esta relação entre as frações molares no líquido e no vapor, supondo o equilíbrio termodinâmico, mas é também a razão entre a pressão do componente A quando puro para uma determinada temperatura, dividido pela pressão de B quando puro para a mesma temperatura. Só para a gente ter uma ideia, extraindo aí as pressões para ter uma temperatura ambiente, né, do etanol e da água em tabelas termodinâmicas, chegamos que a pressão de vapor do etanol pura seria 0,2 atm, a pressão da água pura 0,034. Se eu quiser analisar qual que é a volatilidade relativa do etanol em relação à água, 0,2 sobre 0,034 me dá em torno de 6, ou seja, etanol é aproximadamente 6 vezes mais volátil que a água. Então, duas formas de volatilidade relativa, tá? Essa daqui é útil para uma análise já mais direta, né? Esta daqui é útil para modelagens aí do próprio processo de destilação, tá? Aí a gente entra então no domínio, pessoal, da destilação diferencial ou embatelada, né? É basicamente um tipo de destilação intermitente, né? Enquanto ela funciona, não entra mais líquido. Quando ela para, eu coleto o destilado, coleto o resíduo, limpo os recipientes e repito a operação, tá certo? A temperatura vai subindo paulatinamente, continuamente durante a destilação, ou seja, o líquido vai ficando progressivamente mais pesado. Então aqui a gente tem um esquema bem genérico, uma câmara com uma mistura binária, com uma quantidade de líquido L, uma fração do mais volátil X. Aqui eu estou representando aqui um trocador de calor, tá certo? Trocador de calor que vai aquecer essa mistura, que terá uma temperatura que sobe continuamente ao longo do tempo. Aí eu vou gerando um vapor, né? Eu vou gerando incrementos de vapor, né? Então imagina, a cada instante, né, sucessivo, dt, eu vou criando incrementos de vapor, dV, com uma composição y. Percebam que o y vai mudando também, porque a temperatura do líquido vai aumentando, ele vai se tornando mais pesado, então a composição do vapor que ele emite vai mudando ao longo do tempo também. O que está acontecendo, se a gente olhar um diagrama de equilíbrio, é que eu parto da minha solução inicial, a cada momento eu tenho uma timeline diferente. Aqueço um pouco, outra timeline, aqueço um pouco, outra timeline. Ou seja, a composição do líquido está mudando, né? Ela está subindo daqui para cá, na curva de pontos de orvalho. A composição do vapor está indo daqui para cá na curva de pontos aqui pontos de bolha, aqui de curva de pontos de orvalho, tá certo? É isso que está ocorrendo. Aí eu vou coletando o destilado ao longo do tempo, então o nível desse destilado aumenta. Em um determinado instante T, você tem uma quantidade D com uma fração XB. Tá certo? Percebam, pessoal, que no final a fração do que eu vou ter aqui não é
a quantidade que está em equilíbrio com Y. Não é isso. Quem está em equilíbrio com Y é esse X aqui. Percebam que eu recebo mais volátil, depois eu vou recebendo menos do mais volátil. O que eu vou ter no final é como se fosse uma média das composições de todos os vapores. Porque os vapores estão o tempo inteiro mudando de composição. E o que você está coletando lá é uma soma de todos eles. Então, esse XB não está em equilíbrio com esse Y. É esse X que está em equilíbrio a cada instante. O que você vai ter aqui é um efeito médio. Né? Um efeito médio. Esse XB vai ser uma média de todos os vapores que você foi coletando ao longo do tempo. Tá? Eu posso utilizar esse tipo de destilação também em laboratórios para controle de qualidade de produtos do petróleo e fabricação aí de bebidas espirituosas, né, destiladas. Tá? Vamos chegar então no ponto de deduzir o que é chamado equação de Rayleigh. Né? Repito aqui o esquema de uma destilação diferencial, que a gente vai fazer basicamente um balanço de massa para esse sistema. Então vamos considerar o volume do tanque contendo a porção líquida no destilador, ou seja, essa parte azul, como nosso volume de controle. O balanço de massa global, sem reação química, fornece o seguinte: entrada menos saída é igual a um acúmulo de massa. Né? Se a massa não mudasse aqui, a forma mais fácil do balanço é entrada igual a saída. Nesse caso, há um acúmulo, né? Na verdade há, entre aspas, um desacúmulo. Esse acúmulo é negativo e vai decrescendo aqui ao longo do tempo, tá certo? Então, entrada menos saída igual a acúmulo. Como é um sistema em batelada, né? Não está entrando líquido aqui nesse volume de controle, nessa área azul. Então, zero a entrada. O que está saindo do volume de controle são incrementos de vapor, dV, então menos dV. Tá? E o acúmulo, basicamente, eu vou chamar de menos dL, certo? Ou seja, é o quanto diminuiu de líquido num instante, no intervalo de tempo dt, infinitesimal. Por que a gente tem que considerar isso, um intervalo de tempo infinitesimal? Porque essas coisas, esses fenômenos não são lineares. Então a gente vai para um limite de intervalo de tempo onde a gente pode assumir que há uma certa linearidade. Você não quer resolver para um incremento de tempo infinitesimal. Depois você quer resolver o quanto isso muda em 20 minutos, 15 minutos, meia hora. Aí basta eu fazer a integração, então, desse tratamento, né, dessa equação diferencial, certo? Então, quando eu trato esse balanço de massa, eu chego num resultado que é intuitivo, ou seja, o incremento em volume é igual o incremento, né, negativo, no caso, do líquido. Ou seja, o que eu estou gerando de vapor é exatamente o que diminuiu no líquido, por conservação de massa, certo? Senão a massa teria sumido. O que saiu daqui virou vapor. Então, o que falta aqui é o que eu gerei aqui em termos de vapor. Perceba, essa equação é bem intuitiva. Esse é um balanço de massa geral. Eu posso escrever um balanço de massa por componente, ou um balanço de massa por substância, para este mesmo volume de controle. Então eu vou considerar o mais volátil, por exemplo. Então o que entra do mais volátil, não entra nada. É uma destilação diferencial em batelada. Zero também. O que sai do mais volátil? A quantidade total que sai de massa é dV, mas uma fração dessa pequena quantidade infinitesimal de gás é a quantidade do mais volátil. Então, se eu multiplicar Y por dV, ou seja, a fração do mais volátil, multiplicada pela quantidade total de vapor, que nesse caso é um incremento dV, essa multiplicação então me dá a quantidade do mais volátil que está saindo do volume de controle, né? A fração dele vezes a quantidade total me dá a quantidade do mais volátil que saiu, certo? Ao mesmo tempo, o que você perdeu do mais volátil no seu volume de controle é menos um dXL. Ou seja, perceba, eu não estou considerando a massa toda, estou considerando da massa total, uma fração apenas, X, é do mais volátil. Então, XL é a fração do mais volátil. Então, o que vai diminuir é menos dXL. Tá? Deste lado aqui, basicamente, eu posso anular aqui os sinais negativos, então fica YdV. Vale a propriedade distributiva aqui para o incremento diferencial, então vai ser, tenho aqui basicamente dois parâmetros, né?
duas variáveis. Então vai ser a primeira variável vezes o incremento da segunda, mais a segunda vezes o incremento da primeira. Tá? Vale a propriedade distributiva aqui para diferencial. Então eu chego nessa equação de número 2. Tá? YdV é igual a xdl mais LdX. Certo? Aí a seguir eu posso fazer o que? Eu posso trocar basicamente dV por dl usando a equação 1. Então esse dV vai virar dl. Por que isso é interessante? Eu passo a ter dados das composições no vapor e no líquido, mas eu só vou monitorar a quantidade de líquido que varia, que é bem mais fácil, né? Eu posso ter um medidor aqui de altura. Monitorar o líquido é mais fácil do que ficar monitorando o vapor. Então, por isso que essa substituição é interessante. Então, eu fico com YdL, porque dV é igual a dL, e repito o lado direito da equação. A seguir, eu vou colocar tudo que se refere ao líquido de um lado, tudo que se refere a equilíbrio, né, frações de equilíbrio no líquido e no vapor do outro. Então, percebam que eu chego no seguinte resultado, né? Eu posso agrupar aqui, o x passa para cá, então fica o ydl menos xdl, coloco o dl em evidência, então fica dl vezes y menos x, tá? Aí eu passo o y menos x dividindo, então fica dx sobre y menos x, e passo o l dividindo o dl, que é justamente então o que a gente tem. Lado esquerdo, você vai ter aí dados sobre o líquido, no lado direito, dados de equilíbrio líquido-vapor. Então aqui, monitorando a quantidade, massa, né? Aqui estou usando dados termodinâmicos, tá? Da mistura, por meio de um diagrama, de uma tabela ou de uma equação para y em função de x. Percebam, me interessa integrar essa equação. Este lado é fácil, a gente sabe que o resultado disso é o logaritmo neperiano, se eu integrar. Deste lado, para integrar em função de x, eu preciso descobrir qual é o comportamento de y em função de x. Ou seja, como a fração do mais volátil no vapor se comporta em relação à fração do mais volátil no líquido. Eu preciso reescrever o y em função de x para conseguir integrar. Ou, se eu não conseguir integrar, tenho que usar então o método numérico. Tá? Então, essa equação, né, tomada a integral dos dois lados, de uma quantidade de líquido L0 até L e de uma fração de líquido x0 até x, é chamada de equação de Rayleigh. Tá? Eu vou parar por aqui para não ficar muito denso, né? Então na nossa próxima videoaula a gente parte da equação de Rayleigh e vê quais são os tratamentos possíveis para a mesma, né, para modelar a destilação diferencial. Tá certo, pessoal? Então isso daqui é tudo por hoje, tá? Espero aí que tenham gostado. Bons estudos aí e até o próximo vídeo, continuando a falar sobre a destilação simples ou diferencial. Até mais.